O anime começa com um garoto de 16 anos, Shiki Tsubasa, se mudando para uma nova cidade chamada Kitami, em Hokkaido, por conta do trabalho do seu pai. Ele chega de táxi e repara na neve que estava caindo, quando recebe uma mensagem do seu pai pedindo desculpas por não poder buscar ele por ainda estar no seu serviço, devido ao Tsubasa ter chegado na cidade antes do previsto. Galera, eu agradeço demais os quase 400 mil inscritos aqui no canal, vocês são um absurdo, tá louco. Mas não vamos parar, hein? Vamos continuar todo vapor nessa temporada e ano que tá começando. Então já dá aquela força pro canal, galera, e se inscreve, capricha no like aqui embaixo, pra bater a meta de 5.305 likes. E agora, bora lá. O cara responde que tava tudo bem e que poderia ir pra casa sozinho. Em seguida, ele vê uma placa indicando a chegada da cidade Kitami. Então Tsubasa pede pro motorista parar ali mesmo, pensando que tava bem perto e poderia caminhar até sua casa. Assim que desce do carro, Tsubasa fica impressionado com o lugar, que tava completamente vazio e silencioso, fazendo ele sentir uma sensação de liberdade, por lá ser completamente diferente de onde ele costumava morar em Tóquio. O garoto também repara no ar puro de Hokkaido, mas nesse momento percebe como a temperatura tava fria e congelada ele, com o inverno bem pior do que o que tá acostumado, mas agora sua única opção era caminhar por toda aquela neve até chegar na sua casa. Tsubasa pensa que foi um erro seu pai ter decidido se mudar bem durante o inverno, e pra piorar, seu celular tava ficando sem bateria. De repente, Tsubasa nota uma garota próxima a ele, que tava usando saia, apesar do frio que tava fazendo. O garoto se surpreende com a diferença de vestimenta dos dois, já que ele tava congelando, mesmo estando todo agasalhado. A garota percebe Tsubasa olhando pra ela e ele decide aproveitar o momento pra pedir informação sobre o caminho que ele tinha que ir para chegar na sua casa, se aproximando da garota para mostrar a localização através do seu celular, e com isso ele acaba reparando que ela estava com o nariz vermelho por conta do frio. Depois a garota aponta a direção que Tsubasa tinha que seguir, mas antes dele ir embora, ela explica que daria 3 horas de caminhada, estranhando o fato dele estar a pé, mesmo com aquele clima. Ele estranha um distrito vizinho ser tão longe, já que estava na mesma cidade, e a garota explica que Kitami é muito grande, possuindo o maior território de todas as cidades da província. Nesse momento, Tsubasa sente o arrependimento de ter descido do carro sem analisar direito a situação, mas pensa que dá pra pedir um outro táxi. Porém, a garota explica que os táxis não passam de listão, e demoraria pelo menos 30 minutos pra conseguir um por telefone. Tsubasa pensa que ele tava ferrado, mas a garota explica que ele poderia esperar um ônibus junto com ela, e que daquela forma ele poderia chegar até onde estava querendo ir em 5 minutos. Então a garota percebe que Tsubasa não era de lá, e ele explica que acabou de se mudar de Tóquio, deixando ela surpresa por alguém deixar uma cidade como Tóquio para ir morar em um lugar tão mediano como Kitami, deduzindo que ele deve estar achando as pessoas de lá bregas. Tsubasa estranha o sotaque da garota e explica que se mudou por motivos familiares, mas que acha o contrário do que ela disse, porque Kitami é um lugar que deixa ele tranquilo. Tsubasa pensa que costumava sofrer bullying porque nunca foi popular, mas se sente aliviado por ninguém da nova cidade ainda saber como ele é brega. A garota observa Tsubasa pensando e comenta que ele parece ser um cara legal. Depois ela fica animada ao descobrir que os dois tinham a mesma idade e que iam estudar na mesma escola, no colégio Hokuryu. A garota fica tão empolgada que do nada começa a agir com muita intimidade, deixando Tsubasa sem graça. Ele pensa que nunca conheceu uma garota como aquela em Tóquio e se pergunta se todas em Hokkaido são como ela. Nesse momento a garota começa a chamar por ele e como Tsubasa estava distraído ele não escuta. Por isso ela decide chamar sua atenção colocando um pouco de neve dentro do seu casaco. Achando graça do desespero dele devido ao frio, Tsubasa repara nela rindo, ficando impressionado com a sua beleza e acaba comentando isso em voz alta, deixando a garota vermelha de vergonha. Em seguida o ônibus chega, e antes dela subir nele, Tsubasa pergunta qual era o seu nome. A garota responde que se chama Fuyuki Minami e se despede. O cara fica super feliz por ter mudado para aquela cidade, mas só depois percebe que deveria ter entrado no ônibus junto com ela, e que agora demoraria mais ainda para chegar em casa, tendo que esperar o próximo ônibus naquele frio. Ao mesmo tempo que ele surta por ter perdido seu transporte, Minami pensa que seria legal se os dois estivessem na mesma classe. No dia seguinte, Tsubasa vai pro seu novo colégio, onde se apresenta para sua turma, explicando que se mudou de Tóquio no dia anterior. Então o professor mostra onde ele deveria se sentar e o garoto vai para sua carteira, enquanto procura por Minami, mas como ele não vê ela em lugar algum, pensa que os dois devem ter ido para classes diferentes, ficando um pouco triste com isso. Porém Tsubasa tenta se animar, pensando que sempre gostou de garotas sérias e de cabelos escuros, e que apenas ficou impressionado por nunca ter conhecido uma garota como Minami antes. Mas nesse momento ela entra na sala e fica super animada ao ver Tsubasa, ignorando o professor chamando sua atenção pelo atraso.
atraso. Os dois não só estavam na mesma classe, como também sentavam um do lado do outro, fazendo Tsubasa se perguntar se algo tão clichê como aquela coincidência acontecia na vida real. Então Minami finalmente descobre como Tsubasa se chama e diz que ele tem um nome bonito. Em seguida ela o chama pelo seu primeiro nome, deixando o cara nervoso com toda aquela formalidade, já que só sua família e seus amigos o chamam assim. E assim a aula segue, mas Tsubasa fica tremendo de frio, como se aquela sala fosse um freezer. Eles se perguntam como todos estavam assistindo aula naquele ambiente congelante, mas percebe que seus colegas estavam usando jaquetas e mantas. Tsubasa treme de frio e pensa que daquela forma vai acabar pegando um resfriado, quando Minami cutuca ele e oferece sua manta, explicando que ela costuma usar duas, porque pega resfriado muito fácil, mas naquele momento estava bem quente apenas com uma. Tsubasa aceita a roupa emprestada e coloca ela no seu colo, se aquecendo na mesma hora por conta do calor, porque a manta já estava quente por causa do corpo da Minami. Isso faz Tsubasa perceber que também estava com o cheiro da garota, trazendo uma sensação como se ela mesma estivesse abraçando ele, mas o cara luta contra esse pensamento e tenta se controlar. Depois que a aula termina, Tsubasa devolve a manta para Minami e agradece por ela ter emprestado para ele, mas do nada a garota cheira a roupa. Ele pensa que era porque estava fedendo e diz que pode lavar a peça para ela, mas Minami explica que na verdade cheirou a manta por ela ter ficado com o cheiro dos dois. Então Minami diz que tem uma forma de Tsubasa agradecer a ajuda dela, porque não tinha ninguém para acompanhar ela na saída da escola, e assim ele leva Minami até a estação de trem, ficando mais uma vez nervoso com a proximidade dos dois. No meio do caminho, do nada, a garota pergunta se Tsubasa tem namorada. O cara fica surpreso e nega de um jeito que Minami acha graça, então ela pergunta onde ele costuma ir aos encontros em Tóquio. Tsubasa responde 2 lugares, apesar de nunca ter tido um encontro, e a garota fica surpresa por ele não ter incluído Shibuya, um lugar onde muitas pessoas vão para comprar roupas, mas ele fala que é melhor lugares que dá para comer e passear. Porém ele fala isso sem mencionar o fato dele simplesmente nunca ter feito isso e ter lido isso na internet. Minami comenta que Tóquio tem muito mais opções de lugares para passear do que tem em Kitami, o que leva Tsubasa a perguntar onde ela costuma ir, mas a garota explica que durante o inverno é muito frio para sair de casa, então eles apenas visitam a casa um do outro. Nesse momento, os dois chegam na estação de trem e Minami agradece Tsubasa por ter acompanhado ela até lá, então ele se despede dela, mas antes de ir embora ela pergunta se ele não gostaria de ir na sua casa no dia seguinte, para aproveitar que eles não tinham aula, porque ela desejava saber muito mais coisas sobre Tóquio. Tsubasa fica nervoso com aquele convite, mas aceita ir na casa dela, deixando Minami animada. E assim, no dia seguinte, Tsubasa vai para casa de uma garota pela primeira vez na sua vida, sendo que era seu terceiro dia naquela cidade, o que deixava o cara ainda mais nervoso com toda aquela situação. Ele toca a campainha pensando que se sua família soubesse que ele estava indo na casa de uma garota, ele estaria encrencado. Em seguida, Minami atende o interfone e abre a porta para Tsubasa, fazendo ele estranhar a segurança do lugar. Assim que entra, Tsubasa começa a tirar seus sapatos. Ela deseja as boas-vindas e diz que ele tem sorte por seus pais não estarem em casa. Isso deixa o cara nervoso e confuso do que ela quis dizer. Depois, Minami mostra sua sala para Tsubasa e ele repara como o lugar estava quente. Ela explica que aquele cômodo tem um aquecedor bem grande, além de um aquecimento de piso, diferente do seu quarto que sempre tá frio por ter apenas um aquecedor pequeno. Com isso, Tsubasa entende que ela comentou que ele tem sorte por seus pais não estarem em casa. Caso contrário, os dois teriam que ficar no seu quarto gelado. Tsubasa pensa que nada estranho vai acontecer e a garota decide aproveitar a distração do cara para esbarrar seu pé nele e dar um susto. Em seguida, Minami pergunta o que eles poderiam ficar fazendo e por conta disso ela se lembra de oferecer alguma bebida para ele. A garota vai até a cozinha e pergunta o que Tsubasa gostaria de tomar, mas como ele responde que poderia ser qualquer coisa, ela traz uma bebida chamada Katsugen, explicando que é algo que ela gosta desde criança. Ele experimenta e percebe que se parece com um iogurte. Enquanto isso, Minami pega um pouco para ela também, mas acaba derramando na sua roupa. Então ela vai se trocar, mas acaba voltando com uma roupa que deixa Tsubasa mais nervoso do que já tava. E para se distrair, ele rapidamente mostra que trouxe um filme para os dois assistirem juntos. E assim eles pegam para ver o filme, já que nenhum dos dois já tinha assistido, mas no meio dele, Minami acaba pegando no sono. Tsubasa se pergunta por que ela estava agindo de forma tão descuidada, dormindo daquela forma perto de um cara, mas pensa que deve ser porque ela não vê ele daquela forma. Algum tempo depois, Minami acorda e pergunta sobre o filme. Tsubasa explica que ele já tinha acabado e não quis acordar ela, mas que vai deixar o Blu-ray para que ela possa assistir. Então Minami percebe que estava coberta com a jaqueta dele, e Tsubasa explica que por mais que a sala tivesse quente, ficou com medo dela se esfriar e por isso achou melhor cobrir com alguma coisa. Minami devolve a blusa ainda sonolenta, e Tsubasa se despede dela, explicando que estava ficando tarde e que ele tinha que voltar para sua casa. Só depois que Tsubasa vai embora que a garota acorda, então ela corre atrás dele e pede desculpas, se sentindo mal por ter pegado no sono e deixado ele sozinho, mas Tsubasa só se preocupa com o fato dela ter saído de casa com aquela roupa e cobre Minami com seu cachecol para ela não ficar resfriada, o que deixa a garota vermelha. Minami agradece e ele oferece seu casaco também, mas ela explica
explica que sempre se veste daquela forma quando vai dar uma saída rápida. Tsubasa fica aliviado ao perceber que ela estava bem, mas diferente da garota, ele começa a espirrar de frio. Em seguida, Minami explica que tá com fome e começa a puxar ele para os dois irem até um lugar chamado Seiko Mart, dizendo que a comida fica por conta dela, como uma forma de se desculpar por ter dormido durante o filme. Alguns dias depois, Minami faz um mini boneco de neve e tira a foto dele para postar nas redes sociais. Depois ela vai para sua escola e lá encontra com Tsubasa distraído com o cartaz. A garota se aproxima de fininho e pergunta no ouvido do cara o que ele estava fazendo. Tsubasa leva um susto e Minami vê que ele estava olhando o cartaz do Festival de Inverno de Kitami, que aconteceria no próximo final de semana. Então ela decide ir junto com ele pro evento, deixando o cara meio nervoso com a ideia de ter um encontro com a garota. E assim, no sábado, Minami almoça com sua mãe, Mai, e sua irmã mais nova, Momoko, que sente falta do seu pai durante a refeição, já que ele já deveria ter chegado do trabalho. Então Mai sugere que eles aproveitem o domingo, que é dia de folga dele, para todos passarem juntos. Momoko fica animada com a ideia e diz que gostaria de ir patinar, mas Minami explica que já combinou de ir ao festival de inverno com um amigo do colégio, e por isso não vai poder ir com eles. Isso faz mais se lembrar que Minami sempre ia no evento quando estava no Fundamental 1. No dia seguinte, no dia do festival, ela marca de se encontrar com Tsubasa em frente da estação Kitami. Ele ainda estava nervoso com a ideia de ter um encontro a dois com uma garota, mas tenta se acalmar com toda a situação e focar em apenas aproveitar seu primeiro evento em Hokkaido. Afinal, Minami poderia ter se oferecido para ir com ele para ser simpática, já que ele acabou de se mudar e não tinha nenhum amigo. E assim, Tsubasa chega na estação Kitami e aguarda por Minami tranquilamente, mas assim que a garota aparece toda produzida, o cara volta a surtar, quase tendo um ataque do coração. A garota observa que aquela é a primeira vez que os dois saem juntos em um dia de folga e pergunta se Tsubasa achou que ela tá bonita. Ele obviamente concorda, mas Minami diz que como ela perguntou, parece que o elogio foi apenas por obrigação. O cara rapidamente muda de assunto, lembrando que a garota comentou que não ia ao festival de inverno desde o Fundamental 1. Ela concorda, dizendo que realmente não vai ao evento há muito tempo. Então Tsubasa comenta que tá animado para ver as estátuas de neve e as esculturas de gelo, coisas que só é possível encontrar em Hokkaido. Ele conta que também pesquisou sobre as barracas de comida, mostrando estar realmente super empolgado com o passeio. Minami diz baixo que Tsubasa não deveria criar muitas expectativas, mas como ele não escuta, ela finge que não disse nada. E assim os dois vão pro festival de inverno de Kitami. Chegando lá, Minami pensa que Tsubasa não vai achar o evento grandes coisas, mas o cara fica super animado com tudo o que vê. Eles vão ver as estátuas de neve e a garota comenta que elas eram ainda maiores antigamente, mas Tsubasa diz que provavelmente foi ela quem cresceu. Em seguida, ele decide tirar uma foto. Minami aprova a ideia e tira uma selfie dos dois, mas o cara acaba saindo meio estranho por ficar distraído com a aproximação da garota. Após a foto, ela sente cheiro de comida e decide ir até as barracas para eles poderem comer alguma coisa. Lá, Tsubasa vai comprar um corn dog com açúcar, enquanto Minami saboreia seu yakitori. Quando ele volta, ela pede para dar uma mordida no seu corn dog. O cara entrega o lanche para a garota morder, mas depois fica nervoso com o fato de ter que comer onde Minami mordeu, e ela acha graça do quanto é fácil ler ele. Depois de se alimentarem, os dois aproveitam ao máximo o festival, e após curtirem bastante, eles fazem mais uma pausa para tomarem uma bebida quente que estava sendo distribuída. Minami aproveita o momento para perguntar se Tsubasa tá gostando do passeio. Ele diz que sim, explicando que acha toda a neve e gelo simplesmente incrível. Afinal, até então ele só tinha morado em Tóquio, e apesar de Hokkaido ainda ser parte do Japão, tudo lá é bem diferente. Em seguida, o cara agradece Minami por ter ido pro evento com ele, deixando a garota corada. Ela confessa que ficou um pouco preocupada, já que a última vez que participou do Festival do Inverno, ela ainda era uma criança, e apesar de ter se divertido muito na época, não sabia se o passeio continuaria sendo legal e por isso ficou um pouco receosa dele se decepcionar, percebendo agora que toda a sua preocupação foi à toa. A garota comenta que quando tá com Tsubasa, gosta ainda mais de Hokkaido, porque ele a faz lembrar de como aquela cidade é realmente boa, e apesar de nunca ter percebido, ela ama sua cidade natal, e por isso também tá feliz de ter ido ao festival com ele. De repente, Minami tropeça e cai no chão. Tsubasa corre para ajudar, mas nisso os dois acabam muito próximos, ficando os dois sem graça com a situação, e rapidamente se afastam sem conseguirem encarar um ao outro. Depois do festival, eles vão embora juntos e Tsubasa diz que se ela quiser, os dois poderiam passear juntos de novo em outro lugar. Minami aproveita para provocar o cara, perguntando se ele queria tanto sair com ela, e comenta que ela deseja ir em algum festival de neve de Sapporo. No dia seguinte, durante o horário do almoço do colégio, Tsubasa se prepara para comer sua marmita quando Minami aparece. Ela se senta junto com o cara e conta que trouxe um macarrão instantâneo para ele experimentar, comentando que aquela comida sempre parecia mais saborosa na escola. Tsubasa se surpreende ao perceber que Minami comprou o yakisoba só para ele provar, e ela explica que ele ficou tão animado com as comidas que provou nas barracas do festival que ela teve vontade de apresentar mais da culinária de Hokkaido. Então Minami joga uma água fervendo que trouxe na sua garrafinha para preparar o macarrão, e depois de aguardar 3 minutos, a refeição fica pronta
e ela explica que o yakiben vem com caldo de sopa chinesa, para que possa ser feito usando com a água que seria jogada fora. Tsubasa fica impressionado com a aparência e o aroma do macarrão instantâneo, então a garota pega um pouco do yakisoba e enfia na boca do cara. Depois de provar, ele começa a falar como a comida tava boa e Minami comenta que pagou sua dívida, por Tsubasa ter dado pra ela uma mordida do seu corn dog com açúcar no festival. O cara imediatamente fica corado e ela tira sarro da sua reação, mas ele disfarça dizendo que ficou vermelho por conta do macarrão que tava quente. Em seguida, Minami pede pra ver a marmita do Tsubasa. Ele mostra pra ela explicando que é apenas um almoço normal, mas a garota fica impressionada com o prato, chegando até a pedir pra tirar uma foto. Ela prova um pedaço de carne e fica encantada com o sabor, e Tsubasa explica que é uma carne de porco que sua avó preparou, o que faz Minami brincar que quer casar com a avó dele. Depois do almoço, enquanto a garota retoca o esmalte das suas unhas, ele agradece pelo yakisoba, explicando que foi a primeira vez na sua vida que comeu macarrão instantâneo. Isso faz Minami se lembrar que Tsubasa também comentou que as outras experiências que eles passaram juntos eram novidades. Ele concorda, lembrando que foi a primeira vez que foi pra casa de uma garota, assim como também nunca tinha feito compras em uma loja de conveniência, além de nunca ter ido a um festival com um amigo antes. Essas coisas fazem Minami começar a considerar Tsubasa um cara rico. Ela comenta que sentiu uma aura diferente vinda dele, como uma pessoa que mora em Tóquio. Tsubasa explica que ela tem uma ideia errada sobre Tóquio e diz que ele não acha que sua família seja rica. Então Minami pergunta se poderia ir pra casa dele depois da aula. Como a garota literalmente se convida, Tsubasa fica sem outra opção se não concordar, e assim eles vão juntos pra casa dele, enquanto o cara se pergunta o que vai fazer, já que a sua avó vai estar lá. De repente, Tsubasa vê Minami toda empolgada entrando dentro de uma casa de neve, que provavelmente alguma criança construiu no meio da rua. Ela puxa ele pra dentro com a intenção de fazer o cara ter mais uma experiência nova na cidade, mas Tsubasa fica desconfortável com toda a situação, principalmente com a proximidade dos dois. Então rapidamente ele sai da casa de gelo, mas pro seu azar, a sua avó aparece justamente naquele momento. Tsubasa pensa em arranjar uma desculpa pra estar dentro de uma casa de gelo, porém Minami aparece antes, fazendo a senhora pensar que seu neto estava fazendo algo super inadequado com a garota. Em seguida, Tsubasa apresenta sua avó, Kaede Hanamiya. Minami fica encantada em conhecer ela e também se apresenta, sem perceber como eles estavam super constrangidos com a situação. A garota conta que provou da marmita que Kaede fez pro Tsubasa e como achou ela divina, deixando ele preocupado com o que sua avó vai pensar. Minami continua dizendo que tem inveja dele por poder comer refeições caseiras tão deliciosas todo dia. Kaede apenas agradece ao elogio da garota e pergunta qual era a relação que ela tinha com seu neto. Minami começa a responder que os dois são amigos, mas Tsubasa fala na frente que eles são apenas colegas da mesma classe, deixando a garota sem entender. Nesse momento começa a nevar e Kaede se despede da Minami, explicando que ela e Tsubasa precisam ir pra casa, pra um compromisso muito importante. O cara pede desculpas e também se despede dela, indo embora enquanto pensa que deveria ter previsto que aquilo não daria certo nunca, porque a sua avó odeia quando as pessoas se mostram muito abertas nos relacionamentos, o que era exatamente como a garota age, e que por conta disso ela provavelmente nunca mais falaria com ele. Porém, em seguida, Minami vai atrás dos dois pedindo pra eles esperarem. Ela explica que não é uma boa ideia Kaede andar na neve de guarda-chuva, porque caso escorregue vai precisar ter as mãos livres pra se proteger e impedir que se machuque. Ela conta que há um tempo atrás sua avó quebrou um osso dessa forma e por isso sabe da importância de se ter esse cuidado. Então Kaede segue o conselho e fecha seu guarda-chuva. Depois, Minami pergunta qual é o caminho que eles vão chegar em casa e Tsubasa aponta a direção de um lugar, que a garota recorda que possui uma faixa de pedestres que com certeza estava coberta de gelo e bastante escorregadia com aquele tempo. Por conta disso, ela sugere um outro trajeto mais seguro e mais rápido para os dois passarem e decide guiar eles até lá. Em seguida, ela oferece segurar a bolsa da Kaede, dizendo para a senhora que ela deveria cuidar bem das mãos que preparam uma comida tão deliciosa. Na mesma hora, Tsubasa diz que ele vai levar a bolsa e aproveita o momento para perguntar se Minami tá brava com ele, mas ela responde que não tem motivos para estar brava com alguém, que é apenas um colega de classe. Tsubasa pede desculpas por ter falado isso dela e explica que teve dificuldades de contar para sua avó, mas que a considera uma amiga muito importante. E assim os três vão para casa de Tsubasa, sendo guiados pela Minami enquanto a avó observa os dois durante o trajeto. Chegando lá, ela fica impressionada com a moradia e começa a se despedir, já que eles tinham um compromisso, mas Kaede oferece para a garota entrar para tomar um chá quente, explicando que graças à ajuda dela, os dois chegaram mais cedo e possuem um tempo livre. Dentro da casa, Kaede prepara o chá, enquanto pensa que tá ficando mole, mas que se seu neto escolheu aquela garota, isso deve significar que ela é uma boa pessoa. Porém, quando Kaede vai até os dois para entregar o chá, ela vê Minami tirando várias fotos da casa, comentando que tá animada com o fato de estar na casa de uma família rica, o que faz a senhora pensar que talvez seja melhor ficar de olho na garota, mas em seguida ela nota como seu neto estava todo feliz. Isso faz ela se lembrar de quando ele costumava sorrir daquela forma, quando era apenas um garotinho que desejava estudar e aprender muitas
várias coisas para quando crescer poder cuidar de todos da sua família. E como aquilo fazia muito tempo, Kaede pensa que poderia depositar sua confiança naquele sorriso. Alguns dias depois, Tsubasa e Minami vão no ônibus da escola passar um dia inteiro de aula esquiando, sendo algo comum em Hokkaido. Porém, enquanto ela estava super animada, já que amava esquiar e sabia fazer isso desde pequena, Tsubasa estava um pouco receoso por nunca ter esquiado na sua vida. A garota provoca o cara por ter medo de esquiar e explica que praticamente todos de lá estão acostumados a fazer isso. Então Tsubasa explica que, diferente de Hokkaido, é raro nevar em Tóquio, e quando acontece não acumula neve o suficiente para esquiar. De repente ele percebe que Minami está distraída olhando para uma garota, chamada Akino Sayuri, que está sentada ao lado dele. Ela pergunta se a garota estava empolgada para esquiar, mas Sayuri a ignora completamente, deixando Minami um pouco triste. Tsubasa observa que ela costuma se dar bem com todo mundo, e estranha a forma que a garota tratou. Ele deduz que algo já aconteceu entre as duas e pergunta para Minami se ela estava bem. Então a garota explica que está desesperada para fazer amizade com Sayuri, porque ela tem certeza que as duas seriam boas amigas. Minami conta que elas nunca brigaram nem nada do tipo, e que ela gosta muito da Sayuri, apesar de não entender o motivo da garota sempre a ignorar. Tsubasa comenta que Minami tem muita determinação para continuar tentando fazer amizade com Sayuri, e ela explica que acha tudo na garota divina. Minami começa a comentar sobre o estilo e a aparência da garota, o que faz Tsubasa reparar na Sayuri, e ela repara como ele também acha o mesmo que ela. Mais tarde, a classe deles finalmente chega na estação de esqui, onde são divididos em turmas de A a C, com base nas habilidades de cada um, sendo que cada professor ficou responsável por uma turma. Porém, como todos sabiam esquiar, com exceção de Tsubasa e Sayuri, o professor deixa os dois juntos, para que eles possam praticar primeiro em um local plano, enquanto os outros da turma C iam subir de teleférico e descer a montanha de esqui. Mas o professor alerta que, como vai ficar responsável pela turma C, não vai poder ficar de olho nos dois, e por isso eles deveriam tomar cuidado e não abusar da sorte. Tsubasa pensa que aquela era a oportunidade dele conversar com Sayuri e amenizar as coisas entre ela e Minami. Porém, assim que ele começa a falar, a garota coloca fones de ouvido, como uma forma de dizer que não quer ser incomodada, e Tsubasa decide respeitar sua vontade. Em seguida, ela começa a caminhar de esqui, então ele decide fazer a mesma coisa e começa a andar, observando que fica mais fácil de caminhar quando muda seu peso de uma perna para outra. Mas após pouco tempo andando, Sayuri cai no chão. Tsubasa vai até ela para ajudá-la a se levantar, mas a garota se levanta sozinha enquanto questiona o motivo de ter que aprender a esquiar. Nesse momento, Minami chega fazendo várias manobras na neve, toda animada por estar esquiando. Isso deixa Tsubasa impressionado, mas o professor chama a atenção dela por estar fazendo saltos perigosos. A garota vai até o professor e, enquanto recebe uma bronca, Sayuri pergunta para Tsubasa se os dois estão saindo. Afinal, eles estavam conversando no ônibus e durante a aula. O cara fica nervoso e explica que eles são apenas amigos. Então Sayuri comenta que Minami é a garota popular perfeita, já que é espalhafatosa, gosta de festas e é bastante extrovertida, tendo tudo que ela não tem. Depois de se abrir um pouco para eles, Sayuri volta a esquiar enquanto Minami ajuda outras pessoas da estação de esqui a criarem coragem para descer a montanha, orientando a forma correta de se fazer isso. Depois de um tempo de aula, o professor responsável pela turma C finalmente aparece para ver Tsubasa e Sayuri. Ele pede desculpas por ter ficado tão ocupado com os outros alunos e explica que a maioria deles já foram pro intervalo do almoço, ficando sem graça por ter se esquecido completamente de avisar os dois. Então eles fazem uma pausa para almoçar, mas como todos já tinham terminado o intervalo, Tsubasa decide não comer dentro do ônibus, para não ficar sozinho com Sayuri. Por isso ele vai almoçar em umas mesas que ficavam dentro da estação de esqui, mas ao chegar lá ele percebe que esqueceu seus hashi. Isso faz o cara ter que voltar pro ônibus para buscar os hashi que estavam dentro da sua mochila. Porém, ao entrar nele, Tsubasa encontra Sayuri com a blusa levantada. Ele rapidamente se vira pro outro lado e os dois ficam vermelhos de vergonha e um tempão travados, sem saberem o que dizer. O cara deduz que a garota pensou que era seguro se trocar dentro do ônibus, como ele estava vazio, e pensa que o melhor a se fazer naquela situação era se explicar. Então Tsubasa pede desculpas por ter visto ela se trocando e explica que não vai contar pra ninguém o que viu, e que apenas voltou para pegar os seus hashi que esqueceu dentro da mochila. Ele pergunta se pode apenas pegar eles para sair do ônibus, mas como Sayuri fica em silêncio, ele pensa que era melhor sair de lá e voltar mais tarde. Porém, antes de ir embora, a garota o segura pela blusa e, por mais que ainda tivesse vermelha pelo ocorrido, ela diz que precisava se explicar. Por conta disso, os dois almoçam dentro do ônibus, mas como eles começam a comer em silêncio, Tsubasa fica com medo da garota. Porém, de repente, após tomar sua bebida, Sayuri começa a se explicar. A garota conta que seu corpo sua muito, o que a deixa com bastante vergonha, e por isso ela começou a evitar participar dos esportes, mas depois de um tempo fazendo isso, acabou ficando para trás em todas as atividades esportivas. Sayuri continua explicando que isso a fez perder a confiança em si mesma, e quando ela percebeu, estava evitando todo mundo. Por isso, às vezes ela tenta se esforçar como naquele dia, mas ser pega tentando secar seu suor a deixou ainda mais nervosa. Após escutar a garota, Tsubasa volta a pedir desculpas pelo ocorrido, mas Sayuri diz que a
a culpa foi dela por ter sido tão descuidada. Então o cara estranha o motivo dela ter tido coragem de se abrir e contado algo tão pessoal quanto aquilo pra alguém que acabou de conhecer. E Sayuri explica que foi mais fácil falar com ele exatamente pelo fato dos dois não saberem nada um do outro, além dele ser extremamente certinho e por isso dificilmente vai espalhar o que viu pras outras pessoas. Ela comenta que além disso, eles estavam de certa forma na mesma situação, porque ela não tinha nenhum amigo e ele acabou de ser transferido pra lá e ainda não conhecia ninguém direito. E Tsubasa diz que não é fácil ter acabado de se mudar, mas o fato de ajudar ela o deixa feliz. Nesse momento, os dois escutam um barulho vindo da mochila dela. Tsubasa diz que ela pode ficar à vontade pra olhar o que houve, pensando ser a notificação do seu celular. Sayuri fica um pouco pensativa, mas chega à conclusão que não tem motivos pra continuar escondendo. Então ela mostra que o que fez o barulho foi a notificação de atualização do seu jogo de luta. Tsubasa comenta que não costuma jogar, e por isso não conhece aquele jogo, mas isso deixa a garota surpresa, já que ele possui muitos personagens famosos. Então ela manda ele experimentar jogar, porém Tsubasa não tinha a menor ideia do que tinha que fazer. Por isso, Sayuri explica pra ele como se jogar, achando graça do jeito que ele ficou completamente perdido. Ela acaba se empolgando ao falar do jogo, deixando o cara sem graça com a sua aproximação. Sayuri percebe e pede desculpas por ter se empolgado tanto. A garota explica que quer se dar bem com as pessoas e por isso se preocupa tanto em manter uma boa aparência, mas aquele seu jeito sempre acaba assustando os outros e por conta disso ela acaba fugindo e se escondendo atrás dos jogos, que é a única coisa que ela sente que consegue fazer bem. Tsubasa comenta que é incrível a forma dela se esforçar e que tanto a sua personalidade quanto a sua aparência são únicas, e por isso ele tá feliz de ter conhecido ela. Isso deixa a garota completamente sem graça e Tsubasa pede pra ela ensinar mais coisas sobre os jogos, para os dois conseguirem jogar juntos. Sayuri aceita, e em seguida explica que ele vai conseguir jogar quando tentar, e assim ela observa Tsubasa jogando e ele consegue vencer uma luta, ficando feliz por passar de nível, mas ele explica que aquela é a CPU mais fraca do jogo, e que aquilo não era uma conquista grande como ele estava pensando. Nesse momento, Tsubasa percebe que o intervalo de almoço dos dois já tinha acabado, e eles tinham que voltar para a aula. Então os dois voltam a esquiar, mas enquanto Sayuri queria apenas relaxar e esperar o tempo passar, Tsubasa já queria tentar esquiar de verdade, porque para ele, assim como no jogo, bastava tentar para conseguir. E assim eles vão pro teleférico para subir a montanha e descer de esqui, e como a turma A ficou livre para esquiar à vontade até o restante da aula, Minami, que estava pensando onde iria esquiar, vê os dois juntos no teleférico. Eles ficam com um pouco de medo de algo dar errado, e Sayuri pergunta para Tsubasa o motivo dele ter decidido esquiar. Afinal, o professor pediu para eles pegarem leve. O cara conta que tem se desafiado a experimentar várias coisas novas desde que se mudou para Hokkaido, e a tranquiliza, explicando que os dois estão indo para a pista mais fácil da estação de esqui, e que antes do almoço ele pediu várias dicas pro professor. Sayuri acha ele incrível por estar experimentando coisas novas, e Tsubasa conta que Minami o levou a decidir fazer isso, porque ela foi a primeira amiga que ele fez desde que se mudou, além de ter levado ele para conhecer vários lugares novos e provar todo tipo de comida. A forma do cara falar todo animado da garota faz Sayuri comentar que é notável como ele gosta dela. Tsubasa fica todo nervoso e diz que eles são apenas amigos, mas Sayuri responde que o jeito dele se esforçar para negar só faz ela pensar que estava certa. Sayuri comenta que isso deve significar que Minami é uma boa pessoa, mas como todos a idolatram, ela sempre se pergunta o motivo de uma garota popular como ela querer conversar com alguém tão impopular, e por isso ela sempre a ignora, já que não sabe a forma certa de responder. Tsubasa tenta explicar que Minami só quer fazer amizade, mas antes dele conseguir dizer qualquer coisa, os dois chegam na pista para iniciantes. Então eles saem do teleférico e antes de descerem a montanha, Tsubasa diz que se ele conseguir descer até o fim, sem cair nenhuma vez, ele quer que ela dê uma resposta para Minami. Sayuri explica que não tá tentando ignorar a garota, mas o cara insiste, explicando que Minami só quer ser amiga dela. Sayuri acha graça da forma de Tsubasa se esforçar pelos outros, mas ele diz que não tá fazendo isso só por Minami, porque ele também deseja ser seu amigo. Então ela aceita o pedido dele com a condição. Em seguida, os dois descem a montanha juntos e Tsubasa repassa na sua mente tudo que o professor ensinou sobre esquiar. Eles ficam felizes ao perceberem que estavam conseguindo esquiar sem problemas, e Tsubasa se prepara para diminuir a velocidade para parar em segurança. O cara fica todo feliz por ter conseguido esquiar com sucesso, mas ao olhar para Sayuri, ele se lembra que esqueceu de ensinar a garota como parar. Então Tsubasa tenta gritar para ela juntar as pontas dos esquis, mas como Sayuri não escuta, ele decide se preparar para segurar ela. Porém, infelizmente, Minami aparece e explica para ela como cair sem se machucar. A garota mostra como fazer e as duas caem na neve em segurança. Tsubasa fica aliviada ao ver que elas estavam bem, mas em seguida o professor chama a atenção dos dois por terem ido esquiar sem permissão. Como a ideia de descer a montanha foi do Tsubasa, ele assume a responsabilidade sozinho, percebendo que errou em arriscar a segurança dos dois. Assim que ele sai para falar com o professor, Sayuri agradece Minami pela ajuda e pede desculpas por ter tratado ela de forma tão fria antes, deixando a garota toda feliz. E assim, quando a aula termina, a classe volta de ônibus, com Minami achando aquele dia maravilhoso por ter esquiado
hackeado e por finalmente ter conseguido fazer amizade com Sayuri. Porém ela fica um pouco desanimada porque pensou que os três fossem voltar conversando, mas ao invés disso, eles acabaram dormindo durante o trajeto. No dia seguinte, Tsubasa se prepara para sair de casa e caminha com dificuldade por estar com seu corpo todo dolorido por ter esquiado muito na aula do dia anterior. Ele se pergunta se vai conseguir ir para a escola devido à nevasca que estava fazendo no momento. Quando sua avó aparece e diz que Hokkaido vai testar a determinação do seu neto e que ele deve suportar a nevasca para se tornar um verdadeiro habitante de lá. Por conta das palavras da sua avó, Tsubasa decide enfrentar o tempo, mas o frio estava muito pior do que o normal e a temperatura não ajudava com a dor que estava sentindo nos músculos, além dele não conseguir enxergar nada que estava à sua frente por conta da neblina. Tsubasa pensa que mesmo com aquele tempo, Minami deve estar indo para a escola normalmente. O cara fica lembrando da garota até que de repente surge um carro atrás dele. Tsubasa leva um susto e cai na neve, pensando que aquele era seu fim. Ele vê Minami e pensa que é a sua vida passando diante dos seus olhos, mas depois percebe que realmente a garota estava lá, questionando o motivo dele ter resolvido caminhar durante uma nevasca como aquela. Então Minami pede para Tsubasa entrar no carro para ir para a escola junto com ela. E assim, ao entrar no veículo, ele conhece a mãe da garota, Mai, e observa como as duas são praticamente iguais e que a mulher estava mais parecida com uma irmã mais velha do que a mãe da Minami. Nesse momento, a garota comenta que o carro deve ser pequeno para alguém rico como Tsubasa, deixando o cara sem graça. E com seu comentário, Mai percebe que ele é o colega que sua filha vive falando, ficando animada por finalmente conhecer ele. Ela pergunta se ele possui alguma namorada, fazendo Tsubasa ficar surpreso. Ele move seu corpo com susto e começa a sentir dor nos seus músculos novamente, deixando Minami preocupada. Então Tsubasa explica que tá sentindo dor por ter se esforçado mais do que tem costume durante a aula de esqui, e Mai comenta com a sua filha que ela possui mais resistência do que os outros. Depois, o cara responde a pergunta da mulher, explicando que não possui namorada. Mai comenta que isso é um desperdício e pergunta o que ele acha de namorar sua filha, deixando Minami completamente sem graça. Sua mãe explica que Tsubasa parece com o pai da garota e que os dois formariam um belo casal. Isso deixa o cara sem saber o que dizer, mas Minami resolve a situação fazendo uma cara de brava para sua mãe, que entende o recado e fala que apenas se empolgou por ter conhecido o garoto. Tsubasa repara no jeito da Minami ficar brava, e Mai pergunta se ele já tinha visto uma nevasca como aquela em Tóquio. O cara fala que ficou surpreso com a escola não ter cancelado as aulas, e Minami explica que o tempo precisa ficar muito pior para a escola ser fechada. Ele então comenta que apesar de ser algo normal em Hokkaido, se nevasse daquela forma em Tóquio, as pessoas agiriam como se fosse o fim do mundo, porque lá ninguém está acostumado com frio como o povo de Hokkaido. Em seguida, ele comenta que chegou a pensar que todos estariam fora de casa mesmo com a nevasca, como estão acostumados com aquela situação, e Mai explica que os garotos vão para a escola de ônibus, de trem ou pedem para os pais levarem de carro, principalmente durante o inverno. Minami também explica que ela se veste de forma leve para manter uma boa aparência, mas por isso mal sai de casa quando tá fazendo frio. Isso faz Tsubasa se perguntar o motivo da sua avó dizer que ele precisava enfrentar a nevasca para se tornar um verdadeiro habitante de Hokkaido, já que nenhum deles faz isso. Mai comenta com a sua filha que comprar roupas para o inverno, como botas e casacos, sai muito caro e a carteira é a primeira a sentir, principalmente pelo fato do clima demorar a mudar. Minami aproveita para dizer que sua mesada não é suficiente para ela comprar as roupas que gosta, e por isso ela deseja ter um emprego, mas a sua mãe responde que tanto ela quanto seu pai já concordaram que a garota é muito nova para começar a trabalhar. Tsubasa observa que eles parecem ser uma família muito unida e pensa em voz alta que as duas são bonitas da forma que estão, deixando elas vermelhas de vergonha. Algum tempo depois, eles finalmente chegam na escola e Tsubasa agradece pela carona. Então Mai pergunta se a casa dele fica perto delas, e após ele explicar que fica a 10 minutos de distância a pé, ela oferece dar carona toda vez que tiver nevasca, explicando que basta ele pedir para Minami para os dois irem juntos. Em seguida, eles se despedem e Tsubasa e Minami se apressam para entrarem para se aquecerem, enquanto Mai observa os dois juntos, pensando que eles dariam um belo casal. Já dentro da escola, ela oferece ajudar o Tsubasa a andar, já que ele estava sentindo muita dor no corpo. Nesse momento, eles notam Sayuri se aproximando e cumprimentam a garota. Então eles descobrem que, assim como Tsubasa, ela também ficou com os músculos doloridos por ter se esforçado demais na aula de esqui. Isso faz os dois ficarem empolgados por estarem na mesma situação e acaba deixando Minami com vontade de ter ficado com os músculos doloridos também, por sentir como se estivesse ficando de fora. Depois, na sala de aula, Minami se maquia quando repara que Tsubasa finalmente conseguiu o uniforme de inverno do colégio. Ele conta que se sentia mal por ter que pedir o casaco emprestado para ela toda hora. A garota explica que Tsubasa não precisava ter se preocupado com isso, e mostra que como tá mais frio do que os outros dias, ela trouxe aquecedores para colocar por baixo da roupa, e empresta alguns para ele se manter aquecido. Tsubasa agradece e reflete que nunca imaginou se dar tão bem com uma garota como Minami, por ser algo inimaginável de acontecer em Tóquio. Nesse momento, ela percebe que estava precisando comprar um novo batom, e ele oferece para ir com ela ao shopping depois da aula. O cara acaba usando gírias para conversar, o que deixa a garota toda animada
impressionada por ele estar falando como alguém de Hokkaido, algo que acabou pegando dela. Porém, nesse momento, Sayori, que escutou a conversa, pede para Tsubasa não usar Minami como referência, porque ela é excepcional em muitos aspectos. A garota questiona, afinal ela nasceu e cresceu em Hokkaido, mas Sayori explica que apesar dela também ser uma habitante de lá, não costuma usar gírias e nem possui muito sotaque, além de não ser muito boa em esportes de inverno, assim como muitos outros moradores de Hokkaido, provando que nem todos são iguais. Minami comenta que toda sua família usa gírias, enquanto Sayori diz que de todos os seus parentes, somente seus avós usam, e Tsubasa percebe que isso varia de acordo com o local, a família e a idade da pessoa. Em seguida, ele nota que Sayori trouxe o jogo para eles poderem jogar, o que deixa a garota imediatamente animada. Minami fica perdida sobre o que os dois estavam falando, mas pede para participar também. E assim, depois da aula, os três vão passear no shopping, onde Tsubasa fica impressionado com o tamanho do lugar. Sayori comenta que as lojas devem ser mais sofisticadas em Tóquio. Tsubasa concorda, mas observa que lá em Hokkaido é mais espaçoso e não é tão agitado, sendo mais fácil para relaxar, e as garotas refletem que ele deve estar certo. Depois, eles ensinam Minami a jogar e a garota consegue passar uma fase, o que deixa ela super feliz, fazendo ela comemorar com sua nova amiga. Em seguida, Tsubasa decide ir no banheiro, e após elas dizerem a direção que ele deveria ir, Minami pergunta se Sayori gostaria de ir aos cosméticos na saída do shopping, já que sabia que a garota também gostava dessas coisas. Sayori topa a ideia, já que usa lente de contatos colorida, o que costuma sair caro, e as duas poderiam compartilhar uma e dividir o valor. Então ela comenta que Minami é uma pessoa legal e novamente pede desculpas por ter sido tão ranzinza com a garota antigamente. Minami fica sem graça e diz que nunca se incomodou com isso. E assim, depois do Tsubasa voltar do banheiro, os três vão para uma loja de cosméticos, onde se divertem fazendo compras e as garotas escolhem algumas coisas que Tsubasa gostou. Isso deixa ele aflito por não saber se os itens vão ser bons, mas as duas o tranquilizam, dizendo ao mesmo tempo que ele não deve se importar com isso. Nesse momento, Tsubasa observa que já estava na hora dos três irem embora, e Minami dá a ideia deles tirarem uma foto para finalizar o passeio. Depois do shopping, Tsubasa pede para fazer o dever da escola e fica na dúvida de quando ele deve ser entregue. Então o cara manda uma mensagem para Minami, deduzindo que ela saberia tirar sua dúvida. Enquanto espera a resposta, ele observa a foto que os três tiraram no shopping, e em questão de segundos, a garota responde que estava no banho. Tsubasa começa a escrever que ela poderia responder quando terminar, quando Minami surpreende com uma foto de uma raposa de brinquedo que estava com ela na banheira. A garota se pergunta como Tsubasa vai reagir, mas embora tenha ficado nervoso com a situação, ele simplesmente responde que achou a raposa fofa, e pede desculpas por ter mandado mensagem para ela durante o seu banho. Minami fica um pouco decepcionada com a reação dele, e decide provocar ele ainda mais, mandando uma foto dela na banheira. O cara fica todo desconcertado e percebe que perdeu completamente o foco no seu dever. A garota aguarda ansiosa para ver como ele vai reagir, mas Tsubasa apenas responde que é admirável a forma que ela leva a sério sua rotina de beleza. Ele fica aflito e sem saber se aquela foi a melhor resposta, quando se surpreende com uma chamada dela. Tsubasa atende, pensando que teria sido melhor se tivesse ignorado a ligação, porém leva um susto ao perceber que era uma chamada de vídeo, enquanto a garota ainda estava no banho. Minami acha graça da reação do cara, sendo isso que ela queria desde o começo. Então Tsubasa decide se acalmar e os dois começam a conversar normalmente. Ela pergunta se ele tem costume de usar sua banheira todos os dias, e ele responde que sim. Em seguida, ela explica que além dela e da sua mãe, todos na sua casa usam a banheira dia sim, dia não, apesar de tomarem banho todos os dias, porque dessa forma economiza na conta de luz. Tsubasa pergunta se o fato dela e da sua mãe usarem todos os dias não anula o objetivo, e ela explica que os banhos pela metade não fazem mal. Isso faz Minami se lembrar que a sua família costuma viajar para lugares com fontes termais. Ela explica para Tsubasa que tem várias em Kitami, e que ele deveria experimentar ir algum dia, provocando ele com a ideia deles irem juntos. Depois, ela perguntou o que Tsubasa estava fazendo, e ele se lembra de confirmar se o dever de casa era para ser entregue no dia seguinte. Porém, ao perguntar, Minami, que não estava se lembrando do dever, acaba ficando aflita ao perceber que esqueceu de fazer a atividade. No desespero, a garota deixou seu celular cair e acaba soltando um grito nesse momento. O barulho faz Tsubasa se assustar e deixar o seu celular cair também, o que faz ele não ver mais nada da chamada de vídeo. Mas após os dois recuperarem seus dispositivos, Minami fica toda sem graça por pensar que mostrou mais do que deveria e desliga sua câmera. Tsubasa fica sem entender o que tinha acontecido, já que não tinha visto nada, porque seu celular também tinha caído e deduz ser por conta do dever. Então ela decide desligar a ligação, ficando envergonhada pelo ocorrido. Depois, Minami sai do banheiro, arrependida por ter inventado de ligar para ele durante o seu banho. Quando Mai aparece, pergunta se a sua filha tá bem, achando que ela ficou tonta por conta do banho. Já no dia seguinte, a garota leva uma bronca do professor de inglês por não ter feito o dever de casa. E galera, vocês querem continuação desse anime? Se sim, então já comenta aqui embaixo e comenta também qual anime dessa temporada vocês gostariam de ver aqui no canal, beleza? Valeu, galera!
galera, se cuidem.